Abra sua Bíblia no Salmo 104. Salmo 104, do verso 1 ao verso 4. Você achou aí na Bíblia? Salmo 104 diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento de tua morada. Tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Faze a teus anjos vento e a teus ministros labaredas de fogo. Amém. Pai querido, obrigado pela palavra, pela oportunidade de estarmos juntos aqui para ouvir a tua voz. É isso que nós queremos, Senhor. Nós não estamos interessados em ouvir a doutrina dos homens, ouvir as filosofias do mundo, mas é a Tua palavra que nos interessa. Ela é o alimento, ela é o pão que vem do céu para alimentar o nosso espírito. É isso que nos mantém, é o alimento espiritual que nos sustenta, Pai. Por isso te pedimos, vem falar conosco, pelo Espírito Santo, ministra aquilo que precisamos ouvir essa manhã e por misericórdia e graça, usa a minha vida, Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos a minha vida, eu peço a unção do Teu Espírito que me capacite a ministrar de acordo com a Tua vontade e todos nós sejamos juntos abençoados, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amados, a palavra do Senhor no Salmo 104 é uma poesia, é um cântico, mas traz verdades, né? Foi inspirado por Deus para nos trazer verdades importantes. E aqui o salmista bendiz ao Senhor, faz uma série de elogios a Deus, e ele começa a falar da grandeza de Deus, dizendo que ele estende o céu como uma cortina, né, no versículo 2, que ele põe nas águas o vigamento da sua morada, né, colocando aí o Senhor como tremendo, como grande. E lá no versículo 4 ele fala dos ventos. Fazes a teus ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Mas no verso 3 também diz ele que o Senhor voa nas asas do vento. É interessante a gente observar, e eu vou trazer alguns exemplos aqui essa manhã, de como a Bíblia fala do vento, né, trazendo algumas analogias com o Espírito Santo, com o agir de Deus, e também colocando muitas vezes os ventos como obstáculos a coisas que vêm contra nós, quando os ventos são contrários, né? A gente já conhece alguns exemplos bíblicos em que ventos contrários atrapalham o que Deus deseja fazer na nossa vida. Mas fazendo ali uma alusão ao vento, como está escrito aqui no verso 3, de que o Senhor voa nas asas do vento, né? Que poético o que está dito, né? Mas há uma verdade. Deus controla todos os ventos. O Senhor tem o poder sobre todas as áreas da nossa vida e nós podemos ficar tranquilos, mesmo quando estamos diante de ventos muito ruins. Se você for buscar no dicionário a definição de vento, ela vem também nas aulas de geografia, né? Você lembra das aulas de geografia? O vento são movimentos do ar atmosférico causados por mudanças da temperatura. Quem lembra disso? Ninguém, nem eu. Só li porque está aqui escrito, né? Porque ninguém lembra disso, mas é essa a definição. O vento existe porque houve uma mudança na temperatura. Se não houvesse mudança na temperatura, não haveria vento. Então a gente já começa a entender um pouco como é que funciona essa história do vento. Aqui diz o texto, Deus voa nas asas do vento. E o verso 4, ele é um pouco complicado de entender, porque diz assim, fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Tem duas versões mais na Bíblia que o texto está totalmente diferente. Talvez você tenha aí a versão revista e corrigida, e alguns tenham a versão corrigida fiel. Nas duas versões há uma diferença em relação ao texto que eu li aqui na versão revista e atualizada. Nós lemos aqui, fazes a teus anjos ventos,
E aqui na versão revista e corrigida, diz que faz dos ventos seus mensageiros. Alguém tem essa versão aí? Alguns irmãos podem ter, né? Faz dos ventos seus mensageiros. E na corrigida fiel, faz dos ventos, dos anjos, faz dos ventos espírito, né? Tem essa versão também na corrigida fiel. Porque há uma alusão entre ventos e espírito, entre anjos e mensageiros. O significado de anjo é mensageiro, né? O anjo é um mensageiro do Senhor. E aqui a Bíblia dizendo que Deus faz através dos ventos, através de coisas espirituais, traz também mensagens para nós que são importantes. Então nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Deus tem mensagens para nós, e as mensagens chegam de diversas maneiras, com situações que acontecem, com circunstâncias da vida. Através da palavra você recebe uma mensagem de Deus, através de um agir de Deus numa situação você pode receber uma mensagem de Deus, e através dos ventos a gente também pode receber uma mensagem de Deus. Ventos bons ou ventos ruins, Deus tem algo a nos ensinar. É uma lição que esse texto também traz para a gente. Como eu disse, muitas vezes há uma relação na Bíblia entre os ventos e o Espírito Santo. E esse é até o texto que eu vou usar à noite, apareceu aqui um pouquinho, né? Você viu ali, falando sobre essa alusão direta entre os ventos e o Espírito Santo. No texto que eu vou falar à noite, diz, né, que o vento sopra onde quer, que o Espírito Santo, Jesus está ensinando que ele é assim também, ele age da maneira que ele deseja. Nós vamos ver isso aqui na mensagem do culto da noite. Mas a gente também vê momentos na Bíblia em que o vento é contrário. Um dos mais famosos é aquele episódio onde Jesus está no monte, os seus discípulos estão no barco ali no mar da Galileia, remando contra uma tempestade, e a Bíblia diz que o vento era contrário. Já preguei mensagens aqui na igreja a respeito desse texto. Então, coisas que acontecem que vão contra a gente. Você remar com o vento contrário é muito difícil, né? Você correr contra o vento é mais complicado, porque você recebe uma carga que quer te jogar para trás, enquanto você quer avançar, há algo que te empurra para trás. Então na vida a gente enfrenta momentos assim, você quer progredir e às vezes faz um esforço tremendo para andar poucos centímetros ou poucos passos. Acontece de muitas vezes a gente enfrentar também ventos que são contrários. Então, eles podem ajudar, mas eles podem atrapalhar. Se o vento estiver a favor, tem até aquele ditado do mundo que diz: estou de vento em popa. O que é o vento em popa? A popa é a parte de trás do navio, não é? O vento vindo de trás, ele me empurra para frente. Isso quer dizer, estou aí de vento em popa. Estou sendo ajudado por uma força que me faz andar mais rápido, porque ela está favorável ao meu movimento. Mas quando o vento vem contra, o barco anda mais devagar. Eu não consigo avançar tanto quanto eu gostaria de avançar. Então eu preciso aprender nas duas circunstâncias como reagir, tanto ao vento favorável quanto ao vento contrário, porque eles podem me ajudar ou eles podem também até me destruir, depende da maneira como eu vou reagir a estes eventos, né? O que é mais importante é o que diz o versículo 3 desse texto, que eu queria que ficasse guardado no seu coração. Deus voa nas asas do vento. Deus está no controle do vento. Seja ele contrário, seja ele favorável, Deus está no controle da sua vida. Você crê nisso? Você confia nisso? É isso que faz a grande diferença. Na vida nem sempre os ventos vão vir de popa. Muitas vezes eles serão contrários. Mas Deus está voando nas asas do vento. Deus está sobrevoando todas as coisas. Deus está no controle da minha vida, seja difícil, seja fácil, eu tenho o Senhor ao meu lado. Essa é a grande mensagem que esse texto traz para mim.
Se Deus voa nas asas do vento, quer dizer que Ele controla o vento. Quando naquele texto que eu citei para vocês, Jesus se junta a eles e repreende o vento, repreende o mar e se faz uma calmaria, todos ficam abismados e perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, irmãos? Quem é ele? Você conhece ele? É Jesus. Você conhece Jesus? Você está na tempestade, você está no vento contrário, ou o vento está a favor, não importa. Mas você conhece Jesus? Esse que com uma palavra diz: emudece, e o vento cala a boca. Com uma palavra ele diz ao mar: acalma, e se faz uma calmaria. É esse Jesus que nós conhecemos, e é nele que nós temos que depositar toda a nossa confiança, irmãos. É nele que nós temos que depositar a nossa fé, nos entregar, independente das circunstâncias. Crer que Deus voa nas asas do vento me faz acreditar que está tudo no controle. Mas lembra que Jesus repreende a fé no outro episódio em que ele estava dormindo no barco e também uma mesma tempestade acontece? Ele repreende os discípulos, dizendo: homens de pequena fé, por que vocês estão assim, tão impressionados, tão apavorados com o que está acontecendo? Então é preciso que a gente exercite, no bom sentido, a nossa crença em Deus. Eu conheço este que dá ordens ao vento. Eu conheço este que está voando nas asas do vento. E eu preciso entender que todos eles estão no controle do Senhor, sejam bons ou sejam ruins. Então eu quero lançar aqui para você algumas palavras bíblicas para que você entenda esse controle de Deus sobre o vento. Abra a Bíblia em Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 8, no versículo 1, está escrito o seguinte: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar o quê? Um vento sobre a terra e baixaram as águas. Você lembra do texto em Noé? O dilúvio aconteceu, a arca subiu e todo o resto foi tomado pelas águas. Noé com sua família e cada animal, cada casal de animal que ali estavam, ficaram sobre as águas por muitos dias. E aí a Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 8, o texto que nós lemos, que na hora que Deus quis baixar as águas, o que ele fez? Ele fez soprar um vento sobre a terra. Um vento soprado por Deus. Deus sopra um vento quando Ele deseja, e um vento de cuidado, queridos. O vento mostrado aqui é o vento do cuidado de Deus que fez baixar as águas. Águas que, se a gente pulasse nelas, morreria afogado. Águas que estavam exercendo juízo sobre toda a terra. Mas com o sopro de Deus, essas águas abaixaram. Talvez você já tenha se sentido num momento assim, no meio de um vasto mar, sem noção de uma terra firme, e Noé, enquanto estava na arca, para todos os lados que olhava, não via terra, não via absolutamente nada, porque não havia nada para ver mesmo, estava tudo submerso, tudo ao seu redor submerso, não há aonde se apoiar. Muitas vezes a gente enfrenta situações na vida em que você olha em volta procurando uma esperança, né? A esperança é ver um pedacinho de terra, olha, de repente tem lá uma esperança. E nesses dias todos em que a arca ficou na água, não havia um lugar que pudesse dar esperança. Mas o Senhor, quando quis trazer de volta a Noé a terra firme, Ele faz soprar um vento, que mostra que Deus está no controle de tudo aquilo que estava acontecendo, tanto no mundo, quanto na arca, quanto com Noé. O vento vai soprar e as águas vão baixar.
E aí, queridos, quando parece que as águas não vão ter fim, vem o Senhor e faz. Não houve para Noé uma previsão de Deus, olha, você vai ficar na água tanto tempo. Não houve uma previsão, olha, você vai passar esse tempo aí, não. Ele está na água, ele não sabe o que vai acontecer. Ele só sabe que Deus mandou fazer a arca e ele fez. E ele está ali a salvo com a sua família, mas não sabe por quanto tempo. Porque vai chegar um dia que vai acabar a comida, vai chegar um dia que não vai ser mais possível viver na arca. E é preciso que a terra firme apareça. E é nesse momento que Deus, pelo seu cuidado, Ele faz soprar um vento. E eu quero dizer para você que Deus cuida de nós, irmãos. Deus cuida da nossa vida. Há um texto bíblico em Isaías 43, que é muito bonito, mas que além de bonito é verdadeiro, irmãos. Ele não é só bonito. Isaías 43, verso 1 e 2, diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, a Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, o que vai acontecer? Eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Uma promessa de Deus de que as águas podem me cercar. As águas podem ficar ao redor de mim de uma maneira que eu até me sinta só e que não veja ao meu redor uma expectativa, mas a promessa de Deus é que quando eu passar pelas águas, Ele estará comigo. Quando eu passar pelos rios, eles não me submergirão, porque Deus está voando nas asas do vento, controlando todas as coisas, soprando aonde quer, fazendo o que lhe apraz, realizando a sua vontade. E para os seus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu posso confiar e esperar nessas promessas. Ele estará comigo quando eu passar pelas águas. Você já passou pelas águas? Você está passando pelas águas agora? Você está se sentindo como alguém ameaçado de submergir por causa das águas que te cercam? A promessa de Deus para você: eu serei contigo. Elas não te submergirão. Deus tem o controle do vento e a qualquer momento Ele pode soprar um vento. A qualquer momento Ele pode soprar e as águas se dissiparem. A qualquer momento isso pode acontecer, porque Deus cuida de nós, irmãos. Diz também a Bíblia a respeito de um outro vento, eu quero citar para você em Êxodo. É outro vento famoso da Bíblia, Êxodo capítulo 14. Lá no início da sua Bíblia, veja Deus já se mostrando também através do vento. Êxodo, no capítulo 14, no versículo número 21. Êxodo 14, 21 está escrito: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Outro momento crucial na vida do povo de Deus. Na frente o mar, atrás quem? Os egípcios, Faraó. Vinha ele para matar, para destruir, como o diabo vem contra nós, irmãos. Ele vem para roubar, matar e destruir. Estava ali Faraó, os egípcios, atrás dos judeus, na frente o mar. Só que com eles estava o Senhor, que durante a noite já fez soprar o vento. Veja, ninguém percebeu que aquele vento que soprava à noite já estava preparando para que o mar pudesse se abrir. Veja que a gente fica muitas vezes desesperado com as ameaças que a gente sofre, com as perseguições que vêm contra nós, mas Deus já está trabalhando sem ninguém perceber. A noite toda aquele vento soprou. A gente, quando pensa em Moisés abrindo o mar, você pensa na imagem do filme, né? Ele chega lá com um cajado, pá, e o mar, pá. Só que a Bíblia diz que não foi bem assim.
Foi assim, mas não tão cinematográfico, porque o vento já soprou a noite inteira. Ninguém estava vendo, mas o mar já estava rareando ali. Para que quando Moisés chegou com o cajado, apenas se completasse aquilo que Deus já tinha começado no dia anterior. Veja, antes de você pensar numa solução, Deus já tem preparado uma solução para você. Antes de você pensar em fazer alguma coisa, Deus já está fazendo enquanto você está dormindo. A noite está passando e o vento já está soprando, meu irmão. A gente precisa perceber essas coisas, porque esse é o Senhor a quem a gente serve, o Deus em quem nós cremos. Estamos cercados muitas vezes pelo inimigo e não tem para onde correr, não tinha o que fazer, não tinha outro caminho, não tinha outra alternativa. Mas vem o vento do poder de Deus, é esse vento do poder de Deus, que mostra que Ele está no controle, que faz aquela água se abrir, aquele mar se abrir. E aí no versículo 15 do texto que a gente leu, está escrito assim: disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Deus já está agindo, Deus já está operando. Você está dormindo, Deus já está soprando o vento, você nem está percebendo. Mas aí quando chega diante do mar, o Senhor diz assim: porque está clamando? Agora é hora de marchar. Essa hora, é esse tempo que a gente às vezes confunde e que a gente não percebe em muitas situações. A hora de clamar, mas a hora de marchar. A hora de orar, mas a hora de fazer, de agir. Tudo isso é ensinado pelo Senhor. Ele está no controle, mas quem marcha sou eu. Quem vai adiante sou eu. A ordem de Deus dada por Moisés foi que o povo começasse a marchar antes do mar se abrir. Porque você marchar quando o mar já está aberto é mais fácil, concorda? Porque você já vê o caminho, porque você já vê a direção. Agora a fé faz você marchar para o mar que você ainda vê diante de você. A fé faz você começar a molhar o pé enquanto o mar ainda está na tua frente, enquanto o obstáculo ainda não foi retirado. Então é esta a fé que agrada a Deus, aquela que crê no controle e que faz com que eu não pare, eu não me imobilize, eu não me prenda e continue marchando, continue acreditando, continue caminhando, continue navegando. Deus está no controle da água, Deus está no controle do vento, continuo marchando, Deus está soprando, as coisas vão acontecer. Eu creio no poder de Deus e Ele tem o poder de controlar todas as forças, sejam elas contrárias ou não à minha pessoa. Na hora certa, o vento se intensificou mais. Aquele que já soprava a noite inteira se intensificou ainda mais. E as águas do mar se separaram e viu-se o caminho de areia para que eles pudessem passar. Mas Deus pergunta a Moisés: por que clamas? Agora é hora de marchar. Irmãos, é hora de marchar. É hora de mostrar a nossa fé. Antes de ver um sinal, antes de ver uma possibilidade, em muitos momentos, o Senhor espera a mesma atitude de nós. Porque me viste e creste, Jesus disse a Tomé. Bem-aventurado o que não viu e creu. Porque eu vi o mar sequinho, eu fui andar. Melhor é aquele que anda mesmo vendo o mar fechado. Porque ele confia que o Senhor já está trabalhando antes dele pensar em alguma coisa. Antes de eu pensar em fazer, antes de eu pensar na solução, o Senhor já tem a solução. Por isso que Paulo ensinou que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu penso numa solução. Eu olhando para aquela solução, eu pensaria o seguinte: o melhor seria Deus matar todos os egípcios e eles não chegarem perto de mim. Mas Deus pensou numa solução melhor. Deus pensou num inusitado, abrir o mar vermelho para o povo passar. E depois que os egípcios continuaram seguindo, porque eles não pararam,
Quando estavam eles no meio do mar, o mar se fecha novamente e todos eles morrem ali. Era mais fácil ter matado eles no caminho, né, irmãos? Mas Deus não está nem aí porque é mais fácil, porque é mais lógico, porque a lógica humana não é a lógica de Deus. A gente tem que entender, a nossa lógica não é a lógica de Deus. Por isso Deus faz muito mais do que você possa imaginar. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. As soluções de Deus são muito melhores do que aquelas que a gente na nossa mente pequena pode tentar imaginar. Eu preciso apenas confiar. Há um vento de cuidado de Deus que sopra para as águas baixarem e para eu voltar à terra firme. Há um vento do poder de Deus que sobra sobre o mar a noite inteira para que esse mar milagrosamente se abra e eu possa atravessá-lo em segurança. Há um outro vento citado na Bíblia que está em Números. Veja, experiências do povo de Israel. Números capítulo 11, versículo 31. Esse vento é curioso, porque ele é consequência de uma atitude ruim daquele povo. Mas mesmo assim, é um vento que traz uma lição. Em Números capítulo 11, verso 31, diz: então, soprou um vento do Senhor. De quem foi esse vento, irmãos? Um vento do Senhor. E trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. O episódio de Números 11 mostra um povo murmurando contra Deus, porque estavam com vontade de comer carne. O povo gosta de carne, né, irmãos? Ô povinho para gostar de carne é crente, né, irmão? Gosta de uma carne. E aí, reclamando, aqui não tem carne, aqui só tem deserto, não tem pepino, não tem melão, não tem cebola, não tem alho. Tudo isso eles citam aqui em Números 11. Ah, no Egito que era bom, a gente tinha carne, tinha peixe, aqui não, só tem maná. Esse troço esquisito, meio sem graça, que Deus faz cair toda manhã. Ah, não estou satisfeito com isso não. E ali provocaram o Senhor. E aí a Bíblia diz que o Senhor depois vai responder a eles: vocês querem carne? Vocês vão comer carne. Ah, e olha, Deus quando dá carne, Deus dá carne, irmão. Deus, quando dá banquete, Ele não economiza em guardanapo. Amém? Deus, quando dá, Ele dá mesmo, irmãos. É abundante, é abençoador. E esse vento teve uma consequência ruim, mas na verdade o vento de Deus aqui mostrado, ele traz uma lição boa, que é o vento da provisão de Deus. Deus tem ventos para prover a nossa vida. Mesmo quando a gente pode passar por um deserto de escassez, de que alguma coisa falta, de que alguma coisa talvez eu necessite, mas há um vento de Deus que produz o que falta, irmãos, o vento da provisão. E a Bíblia diz que o vento de Deus soprou e ele encheu o arraial, e em volta do arraial, é uma área enorme, você não faz noção, e ele encheu de codornizes. E a altura dita aqui era de 2 côvados sobre a terra. Um côvado é a medida do cotovelo à mão, mais ou menos 45 centímetros. 2 côvados, 90 centímetros. Esse púlpito agora está com menos de 90 centímetros, mas está com 80. Então é um pouquinho mais alto que esse púlpito em toda a extensão daquela terra de carne, de bicho. Imagina, você sai de casa, abre a tenda de manhã, estava acostumado a ver maná. Agora você olha, tem bicho para todo lado. E você vai sair de casa, tem que ir tropeçando nos bichos. Porque Deus encheu aquele lugar da carne que eles tanto pediram, que eles tanto clamaram, sem razão. Porque Deus nunca deixou de sustentá-los. Mas o Senhor mostra, através desse vento, trazendo o lado bom da história, que Deus tem provisão. Que esse Senhor, com um sopro de sua boca, faz vir carne da onde eu não imagino. Faz vir o pão da onde eu não acredito. Vem o maná do céu. Que esse Senhor é poderoso para trazer sustento para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Que Ele não vai deixar faltar o pão de cada dia. Que o maná todo dia caía sempre, nunca faltava, irmãos. E aí o povo que murmurava por falta de carne, agora tem uma grande lição.
a lição de que Deus é fiel. É interessante nesse texto que até Moisés ficou meio na dúvida. Veja o versículo 21 de Números 11. Diz: respondeu Moisés: 600 mil homens de pé é este povo no meio do qual estou. Tu dissestes: dar-lhes-ei carne e a comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas, de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Até Moisés, quando Deus disse assim, eu vou dar carne, ele começou a fazer as contas. A gente às vezes faz isso também, né, irmãos? A gente começa a fazer contas. Sabe, quando a gente faz contas, a gente acha que é bom de matemática. Você é bom de matemática? Eu estudei matemática, né? A minha faculdade foi de matemática. E a gente acha que é bom de conta, né? Então a gente tem tudo na cabeça, tem tudo ali. 2 mais 2 é 4 e não varia disso, né? Pode ser, acontecer o que quiser, a matemática é precisa, né? Ela é ali certinha. E aí Moisés, ele olhou, ele disse assim, ele contou e falou, olha, tem 600 mil homens nesse povo. E aí, como é que a gente vai dar carne para 600 mil pessoas? Como é que você vai fazer isso? O Senhor tem certeza disso? Tem certeza, Deus, que essa matemática vai bater, vai fechar essa conta? Até Moisés fica impressionado. Mas eu quero dizer para você, não faça contas. Não faça contas, porque Deus, quando abençoa, a Bíblia diz, são bênçãos sem medida. Bênçãos sem medida. Se não tem medida, como é que eu posso medir? Como é que eu posso contar, contabilizar as bênçãos de Deus? Não tem como. E o vento é assim também. Eu não consigo contar, eu não consigo prender. Até, como disse a Dilma, eu não consigo estocar. Não tem como, irmãos. Não dá para a gente tentar mensurar aquilo que Deus é capaz de fazer. Ele tem o controle e o poder sobre todas as coisas e Ele cumpre a sua palavra. Vocês querem carne? Vocês terão carne. Eu espero que Deus não precise colocar carne na nossa boca como uma prova, como um castigo. Você está duvidando de mim? Toma agora, come até sair pelo nariz. Não, eu espero que a gente, antes de chegar a esse ponto, confie. Vem do Senhor o pão de cada dia. Eu não temerei, porque Ele tem o controle da minha vida. Eu não ficarei com medo quando as minhas contas não fecharem no final do mês, porque Deus sabe o que fazer. Eu não estou dizendo para eu ser irresponsável, para não faça contas, gaste tudo, não. Mas eu não vou ficar preso à matemática. Eu sei que o Senhor tem uma provisão para mim. Eu sei que o Senhor tem um cuidado na minha vida. E eu não vou precisar do castigo de ter carne enfiada pelo meu nariz, porque eu sei que aquilo que eu precisar, o pão de cada dia, não vai faltar, irmãos. Não vai faltar, porque Deus é Deus de provisão. E quando o vento de Deus sopra, Ele traz provisão para a nossa vida. O que vem de Deus é bênção, mesmo que o povo naquele momento que merecesse era um castigo. Ele soprou a carne para mostrar, eu sou Deus. Vocês estão reclamando de barriga cheia. Vocês estão reclamando sem razão. E um último vento que eu quero citar para vocês está em Atos dos Apóstolos. Talvez este mais famoso e conhecido. Atos capítulo número 2, do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Veja, um som veio do céu, como o som de um vento impetuoso. Um barulho foi ouvido, e a semelhança desse barulho era como o barulho de um vento forte.
Foi isso que eles ouviram no primeiro momento, nesse dia de Pentecostes, quando algo maravilhoso aconteceu da parte do Senhor. Esse vento que eu quero aqui ilustrar para você, eu quero chamar do vento da mudança. É um vento de mudança que Deus também tem para nós, irmãos. Se vem de Deus é bom, já disse isso. E toda mudança que vem de Deus é boa também. Deus, quando trabalha na vida da gente, é para mudar a gente para melhor. É para mudar a gente, para aperfeiçoar a gente. E aqueles discípulos, a Bíblia diz, estavam ali reunidos, eram 120 pessoas, a Bíblia fala o número delas, e estavam reunidas ali há 10 dias, esperando o cumprimento de uma promessa, só 120. De tantos discípulos que Jesus fez, de tantas pessoas que Ele abençoou, apenas 120 esperavam o cumprimento de uma promessa. Jesus, ao subir aos céus, a Bíblia cita isso no livro de Atos, Ele prometeu esse revestimento de poder. Ele disse, vocês vão receber poder. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É uma promessa, mas espere. Passou um dia, passou 2, 3, 4, 10 dias passaram. E essas 120 pessoas estavam ali reunidas, esperando o cumprimento dessa promessa. E de repente, um som é ouvido como um barulho de um vento impetuoso, e ali algo maravilhoso acontece. O poder de Deus reveste aquelas pessoas e produz uma mudança radical na vida de cada uma delas. Até aquele dia eram apenas 120 pessoas esperançosas, aguardando por uma promessa. Mas a partir daquele dia foram 120 testemunhas que saíram pelo mundo pregando a palavra de Deus. Como disse Jesus, recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então houve um milagre naquele dia para mudar a vida daquelas pessoas. Sem aquele poder, elas não poderiam ser testemunhas de Jesus. Antes, discípulos, de certa forma, duvidosos, sem muita esperança, mas ali ainda crendo e aguardando por 10 dias uma promessa. Mas eu não sei, a Bíblia não narra como foram aqueles 10 dias. Eu não sei como era o clima, como era a expectativa no coração de cada um, mas eu sei que uma coisa mudou depois desse dia. O Espírito Santo desceu como Jesus prometeu. O poder veio e eles se tornaram testemunhas do Senhor. O vento da mudança de Deus está disponível também para a nossa vida. Você já viu o vento do cuidado, você já viu o vento do poder, você viu o vento da provisão e agora há o vento da mudança. A mudança que pode mexer na sua estrutura, que pode fazer de você uma pessoa nova, que pode encher você de poder para você testemunhar e mudar a sua vida e o seu relacionamento com Deus. A partir daquele dia, o relacionamento não foi mais o mesmo. Veja, por 10 dias a igreja não cresceu. Na verdade, a igreja nem existiu de fato. Embora estivessem ali reunidos, eu creio, Jesus estava com ele, é promessa. Mas a igreja, de fato, ela vai nascer depois do dia de Pentecostes, depois dessa mudança promovida pelo poder de Deus. Porque até ali eram apenas 120 pessoas diariamente naquele lugar, acostumadas com aquele marasmo espiritual. E de repente, um vento de mudança soprou. E a Bíblia diz, irmãos, que esse vento de mudança é a obra do Espírito Santo, que continua soprando hoje em dia. Continua Deus agindo. Agora nós queremos essa mudança? Essa é a pergunta. Nós estamos na expectativa dessa mudança? Ou nós estamos tão acostumados com o marasmo, tão acostumados com a tranquilidade? Porque se não viesse esse vento, 10 dias viravam 20, que viravam 40, que viravam meses, que viravam anos, e continuavam ali os mesmos 120, se conhecendo cada vez mais, né? Congregando, ali juntos. Muito bom, mas não existiria igreja de Jesus.
A igreja de Jesus nasce com a mudança do vento. A igreja do Senhor nasce quando vem o vento, e ali o poder se manifesta e a mudança ocorre na vida das pessoas. Vamos ler o texto que eu vou ler hoje à noite, João capítulo 3, versículo 8. João capítulo 3, conversa de Jesus com Nicodemos, versículo número 8 diz assim: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nascidos do Espírito são os crentes verdadeiros. Como Jesus disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo, Nicodemos. Não precisa voltar ao ventre da sua mãe, mas precisa nascer da água e do Espírito. Nascidos do Espírito são aqueles que são cheios do poder de Deus para fazer a vontade do Senhor. E esse vento soprou, trazendo a mudança que era necessária, para que aquelas 120 pessoas se tornassem testemunhas. E agora, querido, eu volto com você ao texto que a gente leu lá no início, no Salmo 104. Para a gente encerrar, no Salmo 104, leia agora comigo o versículo 4. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros o quê? Labaredas de fogo. Quem são os ministros do Senhor? Ministro é o servo, ministro é quem serve. Tem servo de Deus aqui essa manhã? Tem serva do Senhor? Você é feito uma labareda de fogo. E veja, quando o vento sopra, o vento não vem apagar o fogo, ele vem avivar o fogo. Quando tem um vento na churrasqueira, você abana, né? Você já abanou churrasqueira, meu irmão? Você abana para quê? Para o fogo brotar mais. Então vem um vento de Deus para abanar a sua vida, para você se tornar uma labareda de fogo. É um vento de mudança, para a gente sair como igreja dessa mesmice e nos tornarmos testemunhas de Jesus no bairro de São Cristóvão. Para que a gente comece esse ano pregando para as pessoas, levando o fogo de Deus, porque o cuidado a gente tem do Senhor, Ele cuida da nossa vida sem nenhum problema. O poder a gente tem de Deus nos livrando do mal, do inimigo. A provisão a gente tem do Senhor que traz o pão de cada dia. Agora temos o poder para a gente fazer o que Deus quer através de nós. Labaredas de fogo é a sua vocação. Você nasceu para ser uma labareda de fogo nas mãos do Senhor, que está sempre soprando na sua vida. Não deixe o seu fogo apagar, meu irmão. Não deixe a sua vida esfriar. Não deixe, renove a sua fé, renove a sua esperança, crendo no Senhor, crendo na palavra de Deus. Ele voa nas asas do vento. Ele tem o controle da sua vida. Amém? Deus abençoe você. Vamos orar ao Senhor. Louvado seja Deus. Pai amado, Tua palavra foi ministrada para que ela acenda uma chama no nosso coração. E o que eu te peço esta manhã é isso, Pai. Sopra com esse vento, vento de Deus, sobre a nossa vida. Sopra sobre cada um de nós para avivar essa chama. Talvez haja uma brasa aqui querendo apagar. Talvez haja alguém aqui querendo esmorecer. Deus, em nome de Jesus, sopra sobre essa vida, Pai. Sopra no poder do Espírito Santo para que venha o avivamento nessa vida. Aviva essa chama, essa labareda de fogo. Teus ministros são labaredas, Pai. Glórias ao Teu nome, Jesus. Faz a Tua obra na vida da Tua igreja. Aviva essa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Pai, ateia um fogo santo no nosso coração. Ah, Pai, que essa chama queime, arda dentro de nós. Não deixa apagar esse fogo no coração de cada um aqui, Pai. Renova sobre nós a Tua proteção. Renova sobre nós o Teu poder, a Tua provisão. E não deixa de promover a mudança que nós precisamos. Ah, Pai, faz isso, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.